Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos começar com a primeira aula sobre o processo de independência do Brasil. Nesta aula, nós vamos iniciar com uma revisão. Então, nós havíamos parado de falar um pouquinho especificamente de história do Brasil e estávamos pautados nas revoluções que estavam acontecendo neste período pelo mundo. Então, a Revolução Inglesa, que gerou a monarquia parlamentar, a Revolução Industrial, que trouxe todo um cenário, uma perspectiva diferente de mercado consumidor, e, por fim, a Revolução Francesa e todo o processo até a Era Napoleônica, que foi o alvo das nossas últimas aulas. E a história do Brasil? O que nós tínhamos visto antes disso? Nós falamos do século XV e XVI, então falamos do Renascimento, do surgimento de novas ideias que levaram às novas técnicas e, por sua vez, possibilitaram as grandes navegações e a chegada dos europeus aqui no Brasil e nas Américas como um todo. Sempre lembrando que não é por isso que o nosso processo histórico começa, né? O nosso processo histórico começa com os nativos que aqui viviam, os índios, e a gente tem a chegada desse povo europeu, desses colonizadores, trazendo muitas questões quanto à aculturação, quanto à morte de cultura e tudo mais que nós já discutimos em outras aulas. Em 1500, então, a gente tem de vez essa chegada aqui especificamente no Brasil. 1530 a gente começa efetivamente a colonização, até 1530 a gente tem aquele período de pré-colonização, pautado principalmente na extração do pau-brasil. Depois, passamos por 3 tipos de administração. A primeira, através de Martim Afonso de Souza. A segunda, governo geral. A terceira, capitanias hereditárias. E, na verdade, a quarta, o retorno para o governo geral. E a economia, que iniciou com a exploração do pau-brasil, passou pelo ciclo da cana-de-açúcar, que foi a mais rentável ainda pela perspectiva do tráfico negreiro do que da produção e venda de açúcar, e nós paramos no ciclo da mineração. Nós paramos exatamente no ciclo da mineração e falando das revoltas que aconteceram dentro desse cenário, que levaram, inclusive, a um processo de movimento de emancipação, certo? Quais revoltas aconteceram nesse finalzinho aí, próximo do processo de independência? Então, nós tivemos a revolta de Beckman, Guerra dos Mascate, a Guerra dos Palmares, a revolta de Vila Rica e a Guerra dos Emborradas. Então, todas essas guerras, todas essas revoltas aconteceram nesse cenário entre o fim da colonização e o início do primeiro reinado, que tem no meio o processo de independência que nós vamos falar hoje. Para começar, revoltas emancipacionistas. Quais são as diferenças dessas revoltas chamadas nativistas, aqui, para as revoltas emancipacionistas, que são essas? As revoltas nativistas, elas têm como objetivo solucionar algum problema regional e pontual. Elas não visam a separação do território nem da política. Já as revoltas emancipacionistas, como o nome já diz, visa a emancipação, ou seja, a separação e a independência ou de um território específico ou do Brasil como um todo. Então, tivemos 3, a Conjuração Mineira, Conjuração ou Inconfidência Mineira, né? Conjuração Baiana e a Revolução de Pernambucana. A Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, ela vai ser influenciada pela independência dos Estados Unidos e pela Revolução Francesa, os ideais iluministas que cercam a Revolução Francesa, assim como a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana, que também são influenciadas pelos ideais iluministas lá da Revolução Francesa. Já quanto ao público que participa desse processo, a Inconfidência Mineira tem um movimento muito mais elitista, né? Onde a figura, por exemplo, do Tiradentes, ele é morto, esquartejado, não porque ele era o líder desse movimento, dessa revolta,
mas sim porque ele era a única pessoa de camada popular e que a função dele, o ofício dele de tirar dentes, fazia com que ele tivesse a possibilidade de ir de casa em casa para fazer o seu ofício e acabar levando as informações do movimento. Mas o fato é que todos os líderes da Inconfidência Mineira acabaram apenas exilados, porque eles eram, inclusive, filhos dos grandes proprietários, de pessoas muito ricas da região. Inclusive, essas pessoas pagaram para que o processo de investigação não tirasse dos autos o nome dos filhos dele. Tem até um livro que fala sobre isso, que nós já comentamos em aulas anteriores. A conjuração baiana ela é muito valorizada por alguns historiadores justamente porque ela é o oposto da mineira neste caráter. Ela é totalmente de cunho popular, ela é um movimento popular, que entre as suas defesas vai falar inclusive da abolição da escravidão, vai defender os escravos, enfim. Então ela é de um cunho muito mais popular. E a Revolução Pernambucana é um movimento que vai ter sua parcela elitista e sua parcela popular. A Inconfidência Mineira, o estupim vai estar no anúncio de uma nova derrama, que nós vimos na última aula de Brasil Colônia, que foi do ciclo da mineração, onde eu já não tenho mais como pagar os impostos exigidos por Portugal, porque eu não tenho mais ouro, porque eu extraí ao máximo, ao limite, e ainda assim eu crio a derrama, que é retirar bens das pessoas para poder validar a quantidade de imposto que eu tenho em mente. A conjuração baiana, ela se deu através de cartazes, panfletagem e que conclamavam o povo a essa luta separatista. E a Revolução Pernambucana se deu a partir, a causa dela, de impostos altos, a grande seca que estava assolando e prejudicando a agricultura e a queda do açúcar e do algodão. Então, dois produtos importantes que tiveram suas concorrências, e nós já vimos no caso do açúcar o porquê, e que prejudicaram muito os grandes proprietários, a grande elite agrária do Brasil. Pernambuco conseguiu por 75 dias instaurar um governo independente, mas depois desse prazo foi duramente, controlado pelo governo de Portugal. Bom, essas revoltas, elas iniciaram um processo de pensamento de independência do Brasil, de separação, mas o principal ponto que favorece e possibilita a independência do Brasil é a própria família real. Então, qual é o contexto, qual é o cenário do Brasil nessa época? Então, capitalismo industrial e desenvolvimento das colônias. Então, neste momento, não só no Brasil como no mundo, vivia-se um processo de capitalismo pautado pelas indústrias. Acabamos de ver nas últimas aulas Revolução Industrial, que ela traz um lucro maior e uma sociedade muito diferente da qual o Brasil estava inserido. O Brasil estava inserido numa sociedade extremamente escravocrata. Qual o problema disso? Escravo não tem salário. Se ele não tem salário, ele não é mercado consumidor. Se ele não é mercado consumidor, ele não vai consumir aquele produto que eu estou fazendo em larga escala e que precisa de alguém para comprar. Então, eu estou tendo uma mudança na sociedade e o Brasil está fora disso. Outras colônias já estão passando pelo processo de desenvolvimento, já estão próximas da independência. Os Estados Unidos já teve sua independência e o Brasil não está dentro desse contexto. O que vai acontecer para que o Brasil comece efetivamente seu processo de independência? Napoleão Bonaparte, que foi o último assunto estudado. França e Inglaterra debatendo aí, vamos dizer assim, mas o conflito entre elas. O fato de Napoleão não ter conseguido invadir os territórios ingleses faz com que ele tente destruir a Inglaterra através do bloqueio continental e fechamento dos portos. Então, todo país que é vinculado de alguma forma à França não deve comercializar com os ingleses. Os ingleses, por sua vez, têm um poder militar significativo e naval muito significativo.
E no final nós já vimos que esse bloqueio não teve o efeito que a França queria e que os ingleses não acabaram sendo destruídos por conta disso. Mas qual é a interferência disso para o Brasil? Bom, Portugal tinha relações tanto com a Inglaterra como com os franceses e relações muito próximas aos ingleses. Dom João, príncipe regente, ele tem um leque muito grande comercial com o mercado inglês. Inclusive, se ele rompesse com o mercado inglês, o risco era que houvesse invasões nas colônias, né? Por outro lado, ele não tem poderio militar para se defender dos franceses. Então, Portugal meio que se mantém neutro. O que é se manter neutro? Eu nem deixo de comercializar com os franceses, mas também não deixo de comercializar com os ingleses e não obedeço a Napoleão Bonaparte. Isso vai gerar o quê? Uma invasão francesa no território português. E em 22 de janeiro de 1808, a família real foge para o Brasil. É assim que eles resolvem essa situação. Eles acabam fugindo para o Brasil porque eles não têm poderio para enfrentar os franceses. Napoleão conquista Portugal e, ao mesmo tempo, eles reafirmam todo o laço que eles têm com os ingleses, uma vez que a família real vem para o Brasil, mas ela vem escoltada pelos ingleses para não sofrer nenhum atentado aí dos franceses. É aí que começa o nosso processo de independência, o governo de Dom João aqui no Brasil. Primeira ação, fim do monopólio comercial, abertura dos portos brasileiros às nações amigas. O que isso significa? Não existe mais o pacto colonial. Então não existe mais a obrigatoriedade de vender e comprar somente da metrópole, isto é, somente de Portugal. Isso faz com que a colônia brasileira se desenvolva absurdamente, né? Eu posso comercializar com muitas pessoas. Segundo, Tratado de 1810, que é o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que reduz para 15% a taxa alfandegária sobre produtos ingleses vendidos no Brasil. Ou seja, eu deixo uma taxa elevada de 30% ou mais para outras nações e valorizo o produto inglês aqui. Por que isso? Porque os ingleses me protegeram, eu cheguei aqui vivo. Eles não vão fazer isso de graça, eles não vão fazer isso porque eles não concordam com a tirania de Napoleão. Eles vão fazer isso para conquistar um novo mercado consumidor. Inglaterra já está lá na frente. Na Revolução Industrial, lembram-se? Foi a pioneira, é a que mais vende produtos industrializados. Terceiro ponto, liberdade industrial. Então, eu autorizo a instalação de fábricas nas colônias. Isso é bom? Isso é ótimo, se funcionasse. Mas eu tenho uma colônia, um Brasil, que é extremamente agricultor e eu não tenho renda, nem, enfim, capital para eu investir nessas fábricas. Então, é um incentivo que acaba morrendo, acaba ficando de lado aqui no Brasil. Promoção da vida cultural. Todo o local onde a família real vai estar, que no caso vai ser a primeira mudança, né? Aí que a gente vai ter da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, é a implantação de uma vida cultural no patamar de uma família real. Então eu não vou vir para a colônia e ficar aqui vivendo como se eu fosse um colono. Eu vou vir para cá e vou desenvolver aqui porque eu quero chegar próximo ao que eu vivia lá em Portugal, lá na metrópole. Então eu tenho implantação de academias, de instituições, contratação de artistas, de professores, e eu vou ter um desenvolvimento significativo, elitizado obviamente, por conta da família real. E aqui vem a cereja do bolo. Elevação do Brasil ao estado de Reino Unido em 1815. Então, o Brasil adquire autonomia administrativa. Ele deixa de ser uma colônia de Portugal. Não tem como um rei viver numa colônia. Então, ela não é mais colônia, ela é um reino para ter um rei. É um pouco óbvio, mas o fato é que a abertura dos portos lá no começo, como primeiro ponto, e a elevação do Brasil à condição de reino,
desconfigura por completo a ideia de que o Brasil é uma colônia. O Brasil não é mais uma colônia. O Brasil passa a ser um reino, passa a ter uma administração, passa a ser desenvolvido economicamente, passa a produzir e a comercializar diretamente com outros países. Tudo isso rompe com a situação de colônia de uma tal maneira que mesmo que Portugal tente voltar atrás, já não há mais este processo. Então, em 1820, há a Revolução Liberal dos Portos, onde Portugal, na verdade, os portugueses que ali ficaram, uma parte até de elite também, vai reconquistar Portugal. Então, vai efetivamente expulsar os franceses, vai ser liderada por comerciantes, como eu coloquei aqui, vai elaborar uma Constituição e nessa nova Constituição eles vão limitar o poder de Dom João VI e vão exigir que ele retorne para Portugal. Então o rei deve estar na metrópole, o rei não deve estar na colônia. E aí, em 1821, Dom João VI volta para Portugal. É uma quebra desses laços e Dom Pedro, príncipe regente, permanece no Brasil, para administrar aqui o Brasil. E Dom João VI volta com medo de perder, inclusive, a corte portuguesa, uma vez que essa Constituição limita o seu poder, essa Constituição feita pela revolta, enfraquecendo o poder e exigindo o retorno deles imediatamente. Mas o que acontece? Há o Partido Brasileiro. Quem é o Partido Brasileiro? O Partido Brasileiro é a elite agrária brasileira. Essa elite agrária que vai enriquecer absurdamente com o processo trazido pela família real. Então, todos os latifundiários, os grandes agricultores aqui do Brasil, eles vão ter um desenvolvimento, e até mesmo os comerciantes, enorme com a vinda da família real. Uma vez que eu tenho a abertura dos portos, eu tenho todo o investimento que vai desenvolver produções culturais, eu tenho um desenvolvimento significativo e eu tenho um lucro significativo. Se eu tenho a volta de toda a corte, de toda a família real para Portugal, a ideia e a possibilidade de retornar de Portugal, voltar a fazer do Brasil uma colônia é muito grande. Então, a ideia de que o rei vai estar lá na metrópole e que aqui não é mais um reinado, mas simplesmente uma colônia, pode fazer com que esse processo de lucro e desenvolvimento acabe, porque eu posso voltar com o pacto colonial, eu posso voltar a fechar os portos. Esse é o medo dessas pessoas, dessa elite brasileira. E através do Partido Brasileiro, o que eles fazem é começar a organizar as coisas para que isso não aconteça. Como? Primeira coisa, em 1822 é o dia do fico. Eles fazem um abaixo-assinado e pedem, por favor, para que Dom Pedro I permaneça no Brasil. Porque o príncipe regente permanecendo aqui, a gente continua caracterizando aqui como um reinado e não como uma colônia. E Dom Pedro I vai lá e diga ao mundo que, se é pelo bem e pela satisfação geral da nação, diga a todos que ficam. E não volta para Portugal conforme o indicado e conforme a exigência da Constituição e das pessoas que produziram aquela Constituição. É que as Cortes de Lisboa visavam a volta imediata do príncipe regente para Portugal, para Lisboa. Segundo eles, a metrópole deveria decidir todas as situações da colônia. Então, todo e qualquer pessoa da família real deveria estar em Lisboa. O fato é que aqui no Brasil, o príncipe regente Dom Pedro I já tinha um apoio significativo dessa elite agrária, através do Partido Brasileiro, e com todo esse apoio e acordo com essa população, com esse nicho da população, da sociedade aristocrática brasileira, ele rompeu com a política de Portugal. Em 7 de setembro de 1822, formalizando assim a independência do Brasil. O que eu quero que vocês reflitam? A independência do Brasil foi um cenário muito diferente do pintado neste quadro. Esse quadro,
emblemático que está no Museu do Ipiranga, que já está fechado há um bom tempo, mas que é enorme, que ocupa uma parede inteira. Ele visa mostrar um processo de independência lutado, guerreado, que não foi o que aconteceu aqui no Brasil. Nós vimos muito bem que todo o processo de independência aqui do Brasil foi um processo politizado, principalmente pela elite agrária do país. A elite agrária apoiou Dom Pedro I e também vai ser essa elite agrária que vai iniciar um processo de derrocada dele ao final do primeiro reinado. Então, por que esse quadro? Se perguntem um pouco, por que foi feita uma estrutura para incentivar uma história que não aconteceu? Nós precisávamos de heróis brasileiros. E esse quadro, assim como muitas outras coisas que existem lá no Museu do Ipiranga, elas foram contratadas em 1922 para a comemoração do centenário da independência. A ideia era produzir imagens heróicas. Mas o fato é que o processo de independência do Brasil ele foi inteiramente burocrático e pautado nos interesses de uma elite agrária. É isso, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, até a próxima aula.